Viajantes bem-vividas. Você é da turma sempre destinos novos ou repetir destinos? Essa é uma dúvida que surge para muitos viajantes. Alguns passam longe dessa questão e eu sou uma delas. Tem muito lugar lindo para conhecer nesse mundão, né? E então eu prefiro destinos novos, não que eu esteja fechada a repetir alguns deles. Eu sou Silvia Iano, falo de Brasília e sou autora do blog Sentidos do Viajar. Nós, meu marido e eu, gostamos de destinos novos, mas com certa frequência repetimos alguns. Muitas são as razões: paixão inexplicável por um destino, não ter ficado com uma boa impressão e querer desfazê-la, não ter explorado tudo que o destino oferece. Além disso, acreditamos que voltar a um destino será sempre uma outra viagem. Eu sou Lilian Azevedo, falo do Rio de Janeiro e sou autora do blog Uma Senhora Viagem. No episódio de hoje do Viajantes Bem-Vividos, vocês já sabem, o primeiro podcast de viagem feito por duas mulheres 60+. Lilian hoje será a nossa entrevistada para falar da sua última viagem à Flórida, destino para o qual já viajou algumas vezes. Mas antes, eu quero lembrar você que a cada 15 dias, nas quartas-feiras, a gente publica um episódio novo. Nós já temos mais de 30 episódios disponíveis no YouTube e no Spotify, e também em outros agregadores de áudio, sempre compartilhando experiências de viagens, dicas e roteiros vivenciados por nós duas e por nossos convidados. Antes de começar a falar dessa viagem maravilhosa, eu quero dizer para você que é muito fácil nos ouvir. Enquanto você dirige, faz academia, caminha, vai ao salão e inúmeras outras tarefas, você vai se distrair e também vai se inspirar com tantas experiências diferentes. Se você gostar, e nós acreditamos que você vai, curta, comente e compartilhe com suas amigas e amigos. Assim, o podcast Viajante Bem-Vivida vai crescendo, levando histórias e dicas cada vez a maior número de pessoas. Então vamos lá descobrir todas as dicas que Lilian traz pra gente sobre a Flórida. Lilian, conta aí quantas vezes você já esteve na Flórida. Por que escolher mais uma vez ir pra lá? Conta pra nós tudinho. Olha, eu já estive na Flórida 6 vezes, tá? E por que a gente escolheu? Na verdade, assim, nós não escolheríamos voltar à Flórida nessa época, que a gente já comentou que eu e meu marido não gostamos de viajar em alta temporada. Mas era um convite muito antigo da minha filha e do meu genro para que a gente passasse o ano novo com eles e acabou que a gente então aceitou esse convite e por isso viajamos nessa ocasião. Bom, você disse que não seria a melhor época, pelo menos pra gente, né, que é aposentado e gosta de viajar fora da temporada. Mas então, qual é a melhor época para visitar a Flórida? Conta pra gente. Olha, eu acho que abril e maio são meses bem legais, tá? Mas nós também já fomos em setembro, novembro e início de dezembro e gostamos muito. De dezembro a março, a Flórida é considerada alta temporada, porque muitos americanos, né, fogem do frio e vão para a Flórida, canadenses também, e tem a questão das férias escolares, que é a possibilidade para muitas famílias ir aos parques, né, na Flórida. Então é uma época de alta temporada, a gente pode fugir um pouquinho dessa época. Tem também uma coisa de que, por exemplo, setembro, outubro é considerado uma época que com uma certa frequência acontecem furacões, então é uma época que a gente deve evitar. Isso é importante, né? Ninguém quer estar de férias e pegar um furacão, Deus meu.
Bom, vocês estiveram lá em dezembro e janeiro. E essa é uma época que para os Estados Unidos, na parte norte, é fria, né? Como que é o clima nessa época na Flórida? Dificulta fazer algum programa? Olha, é assim, são dias muito bonitos, mas eu achei bem frios para os padrões cariocas, né? Para a gente que está acostumado com calor. Principalmente o frio era assim, início da manhã e ao anoitecer. Quando nós chegamos lá, nós chegamos no dia 24 de dezembro. Tava muito frio, muito frio. A gente pegou desde, assim, 4 graus, 6 graus, até 10 a 14 nesses momentos mais frios, né? Mas durante o dia esquentava. E os dias estavam lindos. Então não atrapalhou, assim, a nada a gente fazer a programação que a gente tinha pensado. A única coisa que vai precisar é levar roupa de frio, então, né? Isso. Para mim também é meu padrãozinho de muito frio, mas tem as outras vantagens, né? Bom, vamos lá. Quanto tempo vocês ficaram na Flórida e, pela tua experiência de tantas idas, qual seria a quantidade de tempo que você considera adequado para uma viagem bem gostosa e podendo conhecer tudo por lá? Olha, nós ficamos, dessa vez, 20 dias. Eu acho que o período adequado depende muito do objetivo da viagem. Você pode, por exemplo, dizer, eu vou só para fazer os parques da Disney e Universal, e aí você vai fazer uma seleção, né? E de 7 a 10 dias seria um tempo bacana, né? Mas se você quiser viajar pela Flórida, tem roteiros desde uma semana até para um mês, né? A Flórida é um estado com muita coisa interessante, com muitas praias bonitas, muitas cidadezinhas encantadoras. Então, se você quiser passar lá um mês e meio, você vai ter programa para fazer. Bem interessante isso, né? A gente fica com uma ideia coletiva, né? Que a Flórida são só os parques, mas você está mostrando para a gente que existem outras coisas. Estou super curiosa para descobrir quais são os roteiros. Mas, diga aí, os Estados Unidos têm muitas cidades que são destinos que os brasileiros, os turistas brasileiros ou os viajantes brasileiros gostam muito, né? Procuram muito. Para quem nunca foi aos Estados Unidos, você indicaria começar pela Flórida? E se sim ou não, por que você acha isso? Olha, eu acho que sim. Para quem nunca visitou os Estados Unidos, eu acho que seria o ideal começar pela Flórida, porque, assim, o clima é ameno, é parecido com o clima no Brasil, porque tem muito brasileiro e latino, então a comunicação é muito fácil, há um acolhimento muito legal, mesmo aqueles que não falam, não entendem o português, eles procuram entender, eles estão acostumados a receber muito turista brasileiro. Então eu acho que é assim um clima bem gostoso e tem muita atração turística interessante para ser visitada, para ser conhecida, né? Ah, bem legal. A questão do idioma para muitas pessoas que não dominam o inglês ajuda muito, né? Exatamente. Facilita muito quando você vai começar a aprender a viajar. Isso é bem legal. Uma dica ótima. Lilian, a maioria dos turistas chega à Flórida de avião via Miami e Orlando, pelo menos é o que eu mais ouço falar. Existem outras opções? Como que vocês chegaram a Miami, ou, aliás, como vocês chegaram à Flórida e por onde vocês chegaram? Conta pra gente, dá os bisuzinhos aí. Olha, também é possível você ver com uma certa frequência pessoas chegando por Fort Lauderdale e por Tampa, tá? São aeroportos que recebem também voos, né, com muita gente do Brasil. Há também a possibilidade de você chegar a Miami de cruzeiro, navio de cruzeiro, né, que circulou pelo Caribe, vindo do Caribe e aporta lá. Nós, dessa vez, fomos de Azul, foi nossa primeira experiência com a Azul para fora do Brasil. Então, nós vamos de Azul do Rio, paramos em Campinas, né, e de Campinas para Orlando, e nós gostamos muito da experiência. Foi excelente o voo, foi ótimo. As aeronaves da Azul costumam ser muito boas, né? Confortáveis, com mais espaço. Eu tenho também experiência da Azul, super recomendada, inclusive porque é uma viagem mais longa. Bem legal esse bizu. E olha, interessante também saber que você pode fazer um cruzeiro, né? Isso também é interessante. Você pode ir para o cruzeiro e depois ir para lá. Exatamente. Também é uma boa forma. Legal.
E conta pra gente como é circular pela Flórida. Como que são as estradas, se vocês dirigiram por lá, que eu imagino que sim, se é fácil dirigir por lá, como é o trânsito, a velocidade, os sinais, se são universais, como é que foi essa experiência de circular por lá? Olha, eu acho que assim, a forma mais comum, prática de circular pela Flórida é de carro. Eu acho interessante que é o seguinte, a carteira de motorista, né? Eu não sei como é que vocês chamam em Brasília, aqui no Rio a gente costuma chamar carteira de motorista, mas tem lugares que chama carta de motorista, né? Acho que carta é em São Paulo só. Acho que todo o resto é carteira de motorista. Bom, eu penso. Então, a carteira de motorista brasileira serve para lá, então isso facilita muito você usar o carro lá, né? As estradas são maravilhosas e uma coisa que eu fico assim sempre muito admirada é a facilidade que existe nas estradas de lá de você retomar o caminho caso você por alguma forma erre no Waze. Então você colocou o Waze e está caminhando, de repente você se engana, né? Ele manda pegar um pouco para a direita ou manter a esquerda e você erra. Em 2 minutos já tem uma outra possibilidade de caminho para você retomar a estrada. Eu acho isso fascinante e lá é muito comum. Outra coisa que a gente observa também com muita frequência é o seguinte, que eu também acho interessantíssimo. Nas estradas existem como se fossem ilhas que têm o posto de abastecimento e lojas de conveniência, e elas ficam como se fosse no meio da estrada. Então, ela atende as duas mãos ao caminho que está indo. Você não precisa pegar um retorno ou sair da estrada para abastecer o carro, ou parar para fazer um pipi, ou para tomar um cafezinho, né? Então, eu acho que é muito interessante. Agora, tem uma outra coisa que eu acho interessante, que é o seguinte: se a família está focada em fazer a viagem só para parques da Disney, né? E opta, por exemplo, para ficar em resorts, ela não precisa de carro. Muitas vezes esse resort oferece, por um precinho a mais, o transfer do aeroporto para o resort, e aí lá dentro tem ônibus que circula levando para os parques gratuitamente, então a pessoa não precisa se preocupar em alugar carro nem nada. Existe um ônibus entre Miami e Orlando e algumas outras cidades da Flórida. E parece que agora, em 2023 ainda, vai ter um trem ligando Miami a Orlando. Não é muito comum. Então, eu acho que eles não devem ter esse transporte com uma frequência muito grande. Mas existe, né? De repente a pessoa não dirige ou não gosta de dirigir, né? Quer ficar despreocupada em relação a isso, pode colocar no Google que vai encontrar essa opção. Só para a gente entender bem, as pistas são mão dupla, quer dizer, você só vai ou só vem, mas separadas, e tem muita curva, é mais reta, como é que são? São sempre asfaltadas? Como é a infraestrutura? Não. As estradas, às vezes, são até um pouco monótonas, vamos dizer assim, né? Porque são retas, assim, intermináveis, né? Uma vez ou outra você pega uma curva. Não é muito comum. Não sei se é tudo já muito planejado, mas realmente você está indo para um destino, tem, sei lá, 5 pistas, né, para ir. A estrada de volta é a mesma coisa, 5 pistas. Então, são estradas muito bem cuidadas, né? Raríssimo você encontrar um buraco na estrada, né? Então, é muito tranquilo de dirigir. Puxa, fantástico isso, né? A infraestrutura e a logística da estrada facilita muito a dirigir, né? Você ter essa ilha de posto e primeiras necessidades, as 5 pistas, essas coisas todas facilitam muito. Até quem não tem muita experiência de viajar em estrada fica com mais conforto e segurança. Bem legal saber disso. Exatamente. Se sente confiante, né? Boa, muito boa. E como é que vocês fizeram para se hospedar, né? Eu já ouvi falar de diferentes tipos de hospedagem. Você mesmo falou dos resorts aí agora. Eu ouço muito sobre casas alugadas e tal. Como que vocês se hospedaram lá? Conta um pouquinho pra gente essa escolha e como foi a experiência de vocês nessa escolha que vocês fizeram. Olha, nós nos hospedamos numa casa, exatamente, num condomínio chamado Champions Gate. Na verdade,
realidade, as pessoas dizem assim, eu fui para Orlando e aluguei uma casa, né? Orlando está crescendo muito, 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 muito. Então, hoje você diz assim, eu fui para Orlando, mas na realidade, ou eu me hospedei em Orlando, mas na realidade já são pequenas cidadezinhas que você já não sabe dizer se é um bairro da cidade de Orlando ou se é uma cidadezinha satélite, né? Então, é um crescimento impressionante. Então, a gente ficou nessa casa e nesse condomínio, que é um lugar, não sei se é isso, se é bairro ou cidade, chamada Reunion, tá? Foi nossa segunda vez nessa casa. A gente amou. É um espaço enorme da casa e eu acho que, assim, é muito gostoso porque a gente pode preparar, a gente preparava todo dia o café da manhã, a gente preparou comida, outros momentos, lanches, tem piscina, o condomínio é imenso, bonito, tem um clube do condomínio que tem academia, tem piscina que, assim, para criança é show, porque tem milhares de brinquedos, riozinho na piscina, 2 restaurantes que fazem promoção de jantares, então no tal dia é o dia da pasta, então tem um preço diferenciado, né? E eu acho que a grande vantagem de você estar numa viagem com a família, numa casa, é a convivência familiar. Você prepara comida junto, você conversa, né? Você amanhece junto. Então, assim, esse é o grande ganho e o preço fica muito em conta se você vai alugar junto com um grupo, né? Bem legal. Essa coisa do alugar por temporada é muito bom. Você faz esse aluguel via Airbnb ou como é o canal para chegar nessas reservas? Olha, nesse caso, essa casa é da minha filha, tá? Ela coloca a casa para alugar. Eu acho que ela anuncia pela própria empresa e pelo Airbnb, que é o que saiba é isso. E quando ela vai, todo final de ano, ela pede já para reservar pelo aquele número de dias. Então, eu tive uma experiência em que fui só eu e meu marido e ela tinha feito esse pedido e agora, como fomos nós todos, nós ficamos também na casa. Então, no nosso caso, a gente não tem essa despesa, né? Até foi isso um dos motivos que ela nos convenceu aí nessa época, né, de alta temporada. E dólar também alto, né? 5 e tanto, ajuda e tanto. Muito legal, mas eu acho que super vale esse bizu desse apartamento, dessa casa, e sendo assim num condomínio que dá uma infraestrutura muito boa para crianças, né? Quem vai com família e crianças, você tem uma diversidade de opções. Que legal. Eu também gosto muito de alugar casas, acho muito legal. Lilian, fala um pouquinho sobre os tipos de hospedagens mais comuns por lá. Você falou, já comentou alguma coisa de resorts, né? Você falou dessa casa. Quais outras alternativas você recomendaria? Eu acho assim, hotel em Orlando, você tem uma oferta imensa, né, para todo tipo de bolso. Mas eu acho que talvez assim o mais indicado fosse realmente a questão do aluguel de casa, que é muito comum nessa região, né? Há muitas ofertas, há muitas casas diferentes, né? E assim as casas cada vez mais com foco no público, né, que tem optado por isso, eles estão desenvolvendo projetos de casa assim, super interessantes, né? Então, os quartos temáticos para criança, né? Então, tem o quarto dos Minions, tem o quarto do Mickey, que tudo é bonitinho, o acolcho, travesseiro, almofadinha e não sei o quê. Então, isso encanta, né, as crianças. Os quartos são muito confortáveis, né? Todos, acho que tem cama de casal, são camas de casal king size. Eles têm sempre um quarto no térreo, então quando você vai com um casal, né, 60 a mais, pode ficar ali para não ter que estar subindo e descendo escada, né? Toda aparelhada com absolutamente tudo. Então eu acho que é isso, vai depender do seu objetivo. Tem gente que prefere o conforto do resort, tem resorts que fazem promoções em determinadas épocas do ano, por exemplo, agora
agora, parece que final de abril, início de maio, tem resorts fazendo promoção de estadias que valem mais a pena. Se você está indo com criança e você quer ir aos parques, vale mais a pena do que você ficar numa casa. Você já fica lá dentro, tem acesso aos parques antes do turista e não está hospedado ali. Então, assim, essas alternativas e sabendo que tem alternativa para todo tipo de orçamento, vamos dizer assim, né? Entendi. Bem interessante, né? E vamos lá. Você disse que não estava planejado ir, que no fim acabou sendo seduzida pelo convite da sua filhota, e isso é muito bom, né? E então, como é que rolou essa coisa do planejamento de viagem? Como que você fez nessa viagem e como que você costuma fazer esse planejamento de viagem para ir para essa região que você já visitou várias vezes? Conta um pouquinho pra gente, ensina pra gente aí os caminhos. Olha, o planejamento, assim, a coisa que eu achei mais gostosa e interessante foi fazer meio que um planejamento coletivo, né? Nós duas organizamos as nossas próprias viagens sempre, né? Então, eu fico sempre com a parte de fazer uma grande pesquisa e meu marido gosta muito de assistir aos vídeos no YouTube referente ao destino que a gente vai. E vai lá fazendo as anotações e passando as coisas que, né, seriam legais da gente visitar e tal. E dessa vez foi, assim, muito interessante porque foi um planejamento a 4 mãos, né? Embora nós fôssemos 6 pessoas, foi um planejamento a 4 mãos. Então, cada um que descobria uma coisa, que pesquisava uma coisinha, me passava, porque eu costumo fazer um mapa no Google Maps, tá? Que é muito interessante, porque você fica com uma noção de que atrativos tem próximo a cada cidadezinha, né? Para você depois até poder definir o roteiro dia a dia. Então, um dia minha filha me mandava: mãe, olha, tem essa cidadezinha aqui legal, vê se fica no caminho para alguma coisa, tem um restaurante em tal lugar e tal. Então, a gente foi construindo isso, né? E depois, então, montamos o roteiro dia a dia, sabendo, assim, que haveria uma flexibilidade de a gente ir ou não, mas a gente mais ou menos mapeou isso. Mas, assim, eu acho que foi muito legal, foi uma experiência, para mim, diferente, né? De ir incluindo e abrindo mão também de algumas coisas. Eu queria... Meu marido, então, sofreu um pouquinho com isso, porque ele... eu queria nesse dia passar o dia aqui nesse museu. Não, mas não é possível, porque não estamos sozinhos, né? Então, enquanto a gente está no museu que não é do interesse dos outros, eles vão fazer tal coisa, né? Enquanto o filho e a filha e o genro vão assistir a tal coisa que não é do nosso interesse, então nós vamos fazer tal coisa. Mas foi bem legal fazer esse planejamento conjunto, né? Eu acho que você tocou num ponto importantíssimo aí quando você viaja em grupo, né? E não só a gente tem que ter essa flexibilidade para renunciar a alguma coisa, mas é muito bom também a gente determinar ou pré-acordar, né? Que não precisa todo mundo fazer tudo grudado todo dia, né? Até para que não haja desgastes, né? Acho que é super legal esse acordo de, bom, olha, vocês gostam de fazer tal coisa assim, a gente não aprecia muito, nesse dia vocês vão fazer isso, a gente vai fazer aquilo, e ninguém fica de mal, porque alguns grupos não aceitam esse tipo de coisa, né? Às vezes um parente fica, assim, melindrado de a gente querer fazer outra coisa ou não estar o tempo todo junto. E isso é muito saudável. Primeiro que oxigena, né, um pouquinho o grupo ali, e segundo que não deixa ninguém frustrado, cada um pode fazer o que tem mais interesse, né? Então isso é bem legal. Acho que esse destaque seu aí é importante para quem vai viajar num grupo maior, num grupo de amigos, um grupo de família maior. Bem legal, gostei de você ter lembrado disso. E falando nos seus planejamentos de mapa, eu aprendi a planejar minhas viagens colocando no mapa pela sua tutoria, né? E descobri que é uma super forma prática de viajar, né? A gente precisa um dia fazer um episódio aqui contando como é que prepara isso, porque facilita a vida demais. Mas vamos seguir. Deixa eu só falar uma coisinha aqui. A minha filha, ela vai sempre para essa região e tal, e às vezes ela dizia assim: mãe, inclui tal passeio, inclui tal cidade, ou tal restaurante, ou loja. E aí eu dizia assim: peraí que eu tenho que anotar aqui, porque eu vou botar no mapa. E aí ela dizia assim: não precisa colocar no mapa, mãe. Quando a gente estiver saindo, por exemplo, do passeio
passeio à cidade tal, a gente coloca o nome do mercado ou do restaurante e aí o Waze mostra o que está mais perto. Mas eu pude mostrar para ela que não é bem assim. Porque você, às vezes, está saindo, por exemplo, de uma cidade, vai aqui um nome, Tampa, e vai voltar para Orlando. Ela pensava assim, eu estou em Tampa, vou voltar para Orlando, coloco no Waze, ele vai me dizer o que está mais perto e eu vou. Só que esse mais perto pode ser no caminho entre Tampa e Orlando, como ele pode mostrar aquele mercado, ou aquele restaurante, ou aquela loja, mais perto de Tampa, mas em outra direção, na direção oposta a Orlando, né? E aí você caminharia mais 10 quilômetros, ou 15 quilômetros, ou 8, num sentido que te afasta de Orlando. Aí, quando eu mostrei isso para ela, ela falou, poxa, mãe, que legal essa história de colocar no mapa, né? E aí você já procurava colocar, mas sempre no sentido do lugar para onde você quer retornar, né? Exatamente. E olha aí, atenção, os 60 a mais ensinando os jovens a viajar, hein? Olha aí, sempre a gente pode ensinar alguma coisa. E aí, vamos seguindo aqui então. Como a gente já comentou, né, Lília? A maioria das pessoas que vai à Flórida e é assim um coletivo, né, vai para levar os filhos para os parques, né? Vai visitar Orlando e tá com essa coisa que é o mais conhecido. Vocês não foram. Me diz aí, por que vocês não foram aos parques em Orlando? Conta pra gente. Olha só, Silvia, os preços dos parques estavam muito altos, principalmente pela época, né? A gente já sabia que, assim, até por experiência da minha filha em anos anteriores, pela experiência de outros viajantes que, né, comentam sobre isso, uma espera em fila de 2 horas, 3 horas, né? Então, assim, o preço alto, o tempo de espera, a lotação dos parques, eles ficam realmente muito cheios, né? Em anos anteriores que eu fui, eu gosto de ir, de repente, a um parque, né? Não vou a todos os brinquedos, eu não sou daquelas pessoas de ir naqueles parques de montanhas russas mirabolantes, coisas que despencam, não sei das quantas. Então, a gente pensou assim, gente, pagar um valor alto, ficar numa fila de espera imensa, num parque lotado, para não ir a todos os brinquedos, não vale a pena, né? E realmente, assim, a gente já sabia, já conhecia, que tinham várias outras cidades muito interessantes. Então, a gente deu a preferência a conhecer cidades da Flórida e fazer algumas compras. Então, isso é que nos levou a não ir aos parques. Legal. E é bom a gente saber que essa época também tem muita demanda, né? A gente pensa que é mais no verão, mas nessa época também tem demanda nos parques. E a minha neta tá indo com a tia dela agora para os parques lá da Disney e ela estava comentando que os preços são absurdos mesmo. Mas seguindo agora, a gente vai entrar naquilo que todo mundo quer saber, especialmente eu, né? Vamos à cerejinha do bolo, como a gente fala por aqui. Qual foi o roteiro de vocês? Você já falou de muitas cidades, muitas atrações que tem sem ser os parques, e agora queremos que você conte pra gente o que tem de bom na Flórida sem ser os parques. Olha, tem um lugar em Orlando, né, ligado à Disney, que se chama Disney Springs, né, que é um complexo de restaurantes, pizzarias, sorveterias, lojas, tem um teatro do Cirque du Soleil, tem, assim, pequenas áreas para shows, jardins belíssimos, lagos artificiais, que se chama, eu já falei, Disney Springs, estacionamento gratuito e que é um lugar gostoso para você ir. Você pode ir de manhã, você pode ir à tarde, você pode ir à noite, vai ter vários lugarzinhos que você assiste show de música, você não paga nada. Tem um passeio de barco gratuito, que é um barquinho que você vai para os resorts, você pode visitar os resorts. Se você quiser almoçar, jantar, lanchar no restaurante de alguns desses resorts, você pode, tá? Então, é um barquinho que você pega e a gente, por exemplo, teve 2 dias que nós fizemos esse passeio. Fomos lá para passear, pegamos o barco, fizemos um passeio super gostoso, agradável, depois tomamos um sorvete e voltamos. Então, é um lugar legal, não é uma cidade, não é fora.
Tem um bairro lá em Orlando chamado Lake Eola, tá? Na verdade é assim, é um bairro super bonito, super gostoso, que só de você passear por ele, você já arejou a sua cabeça. Mas ele tem um parque, que é o Parque Eola, que é um lugar agradabilíssimo. O calçadão que circula o lago não é um calçadão, é um parque que circunda esse lago. Com 1000 coisas gostosas, bonitas, além de restaurante, cafés. Então foi um lugar que nós fomos passear uma tarde. Tem uma outra que é chamada Lake Nona. Essa é uma cidadezinha que é cidade planejada, que é conhecida como uma cidade médica, porque ali se instalou faculdade de medicina, prédios relacionados à área de saúde, instituto de pesquisa, de ciências e tal. E ele tem uma área residencial belíssima, tem lagos, parques, tem construções super modernas e coloridas. Nós fomos visitar o Box Park, uma área que fica em frente toda de restaurantes muito bonitos, e tem um hotel moderníssimo chamado Hotel Wave, e em frente a ele tem o Wave Sculpture Garden, que é um jardim das esculturas desse hotel, mas que é de visitação pública. Coisa belíssima, belíssima, belíssima. Esculturas dos mais diferentes tipos, tudo gramado, tudo muito lindo. Quando chega a noite e ele se ilumina, é um outro tipo de beleza. Então também é um passeio muito agradável de você fazer estando em Orlando, né? Do jeito que eu gosto de esculturas, esse aí seria a minha prioridade. Já amei. Tem uma cidadezinha que, assim, é imperdível. Aliás, tudo que eu vou falar para vocês, gente, é muito bonito. Ela se chama Celebration. Essa é uma cidadezinha cuja concepção teve a participação do Walt Disney, né? É como se fosse uma comunidade. É uma cidadezinha, assim, cinematográfica, tá? Casas belíssimas, ruas arborizadas, laguinhos com jacarés, trilhas, prédios, muitos prédios, art déco, restaurante, doceria, lojinha. Aos domingos tem uma feirinha muito interessante que vale a pena o passeio, porque ela tem produtores locais que levam produtos orgânicos, tem gente que produz mel, tem gente que produz cookie, tudo produções artesanais, né? E tem outros artistas também, artesãos que levam pintura, outros produtos, né? Então, assim, fica um clima super agradável, super gostoso na praça. Nesse lago, são 3 lagos diferentes, e às vezes você está passeando por um lago, aí tem como se fosse uma pontezinha de madeira, você atravessa essa pontezinha de madeira, vai dar num outro lago, e você caminha em volta do lago, e na maioria das vezes, em volta desses lagos tem casas, aquelas casas maravilhosas, sem muro, né? Os jardins muito bonitos, muito bem cuidados. E essa cidadezinha, ela tem... Eu estou falando dela porque eu conheço, não sei se isso acontece em outras cidadezinhas, mas ela é assim, a cada data festiva, muitas casas se ornamentam em relação àquela data. Então, Dia dos Namorados, aí as casas se enfeitam de corações, de uma porção de coisas relativas à data. E no Natal, né, foi a primeira vez que a gente passou o Natal lá, é uma ruazinha chamada, não sei se eu vou pronunciar o nome direito, Jeter Band Drive, tá? É um evento, a coisa é tão bonita que ela já se transformou num evento que faz parte do calendário natalino turístico, tá? Se chama Delight on Jeter Band Drive. Então é o seguinte, as ruas ficam fechadas para carros, então são só pedestres. Cada casa se enfeita para o Natal de uma maneira mais bonita que a outra, entendeu? Então tem pisca-pisca, tem árvore, tem os personagens da Disney vestidos para Natal, tem boneco inflável relativo ao tema do Natal, musiquinhas tocando. E quando chega de noite é que fica mais bonito, porque estão todas as luzes acesas, as músicas tocando. Tem umas que saem uma espuminha, como se você estivesse na neve. Gente, é uma coisa linda, linda, linda. Que incrível!
Eu acho que o americano, ele entra muito nesse clima, né? Então tem, assim, pessoas que são moradoras da casa que se fantasiam de Papai Noel, de Mamãe Noel. Aí tira foto com os turistas, falam lá uma porção de coisa, desejando Feliz Natal. Tinha um casal, que não era nessa rua principal, mas numa rua perpendicular, oferecendo uns bombonzinhos numa cestinha. Gente, uma graça, uma graça. A gente já visitou Celebration umas 4 vezes, pelo menos. Cada vez que a gente vai, se você vai passeando de carro, para num lugar, você descobre um outro cantinho da cidade que é gostoso, que é bonito, que é agradável de passear. Então, assim, eu recomendo essa cidade como uma das para você não perder no seu roteiro pela Flórida, né? Eu esqueci de um bairro aqui em Orlando que se chama Metro West. Ele é um bairrozinho também muito simpático e que, pelo que a gente ouve falar, é um lugar, tem sido assim meio que preferido dos brasileiros, né? Então, tem muito restaurante, padaria, lugar onde vende produtos do Brasil. Então, é muito procurado também, mesmo que você não more lá, os brasileiros vão lá, eu vou comprar tapioca, eu vou comprar cuscuz, né? Essas coisas assim, é bem legal. E ele tem uns jardins e assim um paisagismo que se destaca. Tem umas ruas com prédios super coloridos, com uma arquitetura diferente, sabe? Então é outro lugar muito gostoso para você dizer assim, hoje vamos tomar um café lá em Metro Oeste, né? Ou vamos comprar alguma coisa para preparar o lanche. Bem legal. Mas voltando às cidadezinhas, uma que a gente vai sempre também é um Interpark. Charme, fica bem perto de Orlando. No passado, ela foi uma cidade de veraneio para os americanos, né? São casarões belíssimos, lago, estação de trem, tem uma pracinha que é muito bonitinha e tem uma estação de trem de uma linha chamada Amtrak. Então, assim, é pitoresca aquela estaçãozinha de trem. E há pouco tempo eu vi uma blogueira dizendo que ela pegou esse trem no centro de Downtown Orlando e foi até o Interpark de trem e voltou. Eu farei isso numa próxima estadia por lá. Tem um museu maravilhoso que a gente só dessa vez entrou para conhecer. A gente ia sempre à lojinha do museu, mas nunca tínhamos entrado no museu, que se chama The Charles Rosmer Morse Museum, que guarda uma coleção assim preciosa de objetos e obras de Louis Tiffany, que foi um americano que construiu muitas coisas em mosaicos em vidro, e lá dentro tem uma capela que foi criada para uma exposição mundial, que é uma coisa assim imperdível de tão linda. Para quem aprecia arte déco, vai ficar completamente encantado, né? Há um passeio de barco também que percorre 3 lagos da cidade e eles vão contando a história, um pouquinho da história da cidade. E esses lagos são cercados por mansões que eles dizem que é de artista tal, do cantor não sei das quantas. São lugares, casas realmente muito suntuosas, que se chama Boat Scenic Tour, né? E tem outras coisas. Tem um colégio lá maravilhoso que é o mais antigo da Flórida, que você pode entrar para visitar a capela. Tem um parque chamado Azalea Craft Garden, que é fantástico, com uma pérgola belíssima, que você vê sempre que você chega, tem pessoas tirando fotos para noivas, meninas que fazem 15 anos, gente fazendo book, fazendo fotos. Assim, além de tudo muito bem cuidado, né? Então, assim, é um lugar uma cidadezinha super gostosa. Sempre, na minha opinião, pelo menos a maioria, para você fazer um bate e volta. Você vai, faz um passeio durante a manhã, almoça por lá, muitas opções de restaurantes, de cafeterias, e volta para onde você estiver, né? Uma outra que a gente conheceu dessa vez, que também ficamos completamente encantados, é o Winter Garden. Essa fica mais pertinho ainda de Orlando. Uma paixão de lugar, um centrinho lindo. A rua principal tem uma alameda central, assim, toda de jardins, de pracinhas, e tudo enfeitado, né? Nós pegamos essa coisa que a gente nunca tinha visto, né? Que é a ornamentação de Natal. Gente, é primorosa, né? Uma coisa
assim encantadora. Tem um mercado chamado Plant Street Market, que é na vibe desses mercados mais modernos, né? Que é um lugar amplo, geralmente aproveitando uma construção antiga, e ali dentro tem vários restaurantezinhos e tem aquelas mesas coletivas, né? Então você compra comida no restaurante que você quiser, ou na sorveteria, ou na pizzaria, lá tem uma cervejaria badalada, e você senta naquela mesa junto, quer dizer, você com as pessoas com quem você está, mas compartilhando a mesa com outras pessoas que estão ali, então cria um clima assim super agradável. E como o clima na região é muito gostoso, você tem gente sentada do lado de dentro, né, do mercado, tem gente sentada em mesinhas do lado de fora, geralmente são ambientes pet friendly, então tem gente com seu cachorrinho, é um ambiente muito gostoso. E perto, nessa cidade de Winter Garden, eles têm, você pega o carro, mas assim, tipo 10 minutos, você chega no Winter Garden Village, que é que a gente chama de shopping, né? Lá eles chamam de mall, aberto. Mas assim, você vê, Silvia, o lugar onde o carro passa é todo de tijolinhos, sabe? Aí você tem assim a rua, e no meio da rua tem uma rotunda, né? Com pérgola, com não sei o quê. E ali estão aquelas lojas que você costuma encontrar nos outlets, né? Para todos os gostos. Loja de roupa, de calçado, de casa, com o preço do outlet. E o bom é que ali está mais afastado, então não tem muvuca nas lojas, você consegue estacionar bem e circular por lá. Muito gostoso, uma opção excelente. Bom bisuzinho esse para quem gosta de comprar, né? A gente não vai para compras, mas a gente aproveita para comprar algumas coisas. Não, assim, eu não compro nada de eletrônico, essas coisas não. Mas acabo comprando lençol, acabo comprando outras coisas de casa, tênis, né? Coisas de casa, inclusive, né? Os preços lá são muito bons. Coisas de casa são muito boas. E assim, a gente compra, apesar de ser no outlet, os preços lá aumentaram bastante. Então, na verdade, a gente a comprava nas lojas clearance, que é um lugar onde tem as coisas mais baratas ainda do que na loja do outlet, né? Bem, mas aí nós fomos a Mount Dora. Mount Dora, na verdade, a gente conjugou com uma ida a um dos Springs. Vou fazer um parênteses aqui para falar dos Springs, que é uma coisa que tem praticamente em toda a Flórida e considero assim passeio imperdível e que você pode ir a mais de um, na verdade, né? O que são Springs? Springs são como se fossem fontes de água cristalina, né? Então eles chamam de aquífero. É uma formação geológica que ela armazena água subterrânea e em alguns lugares, como o solo é poroso, essa água vem à tona. Então elas formam piscinas de águas assim, azuis ou verdes, transparente. Você vê o fundo, é a coisa mais linda do mundo. Alguns desses springs são lugares que você vai, você mergulha, você nada, tarará. Outros não são adequados porque tem muito jacaré. Então você faz outros tipos de passeio. Na verdade, todos eles têm uma estrutura de parque. Então você passa por uma guarita, você paga um determinado valor, tem uns que são pequenos. Nós visitamos 3 springs quando nós estávamos lá. Um se chama Juniper, que é muito pequeno e é muito caro para você entrar. É muito bonitinho, mas ele é pequeno, tá? Tem um outro que se chama Silver Glen Spring, que você vai e tem... Esse não dá para entrar, mas é um parque enorme. Tem um ingresso que você conjuga o valor de entrada com o tour num barco, Silvia, que tem o chão de vidro. Então você vai fazer o passeio e aí você vai observando o fundo, né? E o cara vai dando todas as explicações. É belíssimo, belíssimo, belíssimo. Nesse, nós vimos um baita jacaré encostadinho assim, né? Mas tem gente que tá no passeio de barco, tem corajosérrimos que estão fazendo stand-up paddle naquela prancha. Só fico pensando, meu Deus do céu, tomara que nunca caia, ou se cair, que ele seja muito rápido para voltar para cima da prancha, né? E o jacaré não vai lá na prancha? Não, eles ficam pela beirada, eu acho que eles estão
alimentados, mas não custa nada ser cuidadoso, né? Prevenir, né? No dia que a gente foi visitar essa cidadezinha de Mount Dora, de manhã nós fomos ao Kelly Park Rock Spring. Maravilhoso, uma entrada baratíssima. E nesse tem uma estrutura imensa, né? Lugar para você comer, para você fazer churrasco, super gostoso. Cadeiras e tal. E você também aluga, ou você leva, no caso a gente levou, aquelas boionas gigantes. E aí você desce o riozinho de boia até você chegar no grande piscinão. Maravilhoso, precisa ver a epopeia que foi para me colocar em cima da boia e dali eu deslizar. Opa, imagino. Mas você foi? Fui. A água é bem geladinha, tá? Mas eu acabei indo. Vale a pena você experimentar, né? Precisa publicar um vídeo. Não vou passar esse vexame, gente. Ninguém merece. Ah, poxa. Olha, foi uma figura. Um me segurava daqui, o outro dali, para eu ter coragem de sentar na boia e descer o rio. Mas vamos lá. Nesse dia, a gente conjugou a ida a esse spring com uma cidadezinha de Mount Dora. E também é super bonitinha. Nessa me deu até vontade de ficar assim uma noite e ir embora no dia seguinte. Porque ela tem um lago imenso que tem passeio de barco, tem um farol, tem um... Geralmente, gente, é assim, em volta do lago não é uma orla, é um parque, né? Cheio de árvores belíssimas, todo gramado, sempre assim, com mesas para se você quiser fazer piquenique, um lugar para você que quiser fazer o churrasco, né, do tipo que eles fazem lá. Nessa cidade tinha um casarão histórico no estilo vitoriano, que é um hotel, que foi um hotel de 1883, então é aquela construção tradicional, belíssima. E o ponto alto da visita a essa cidade é um lugar chamado Mount Dora Olive Oil. É uma lojinha que vende azeites e balsâmicos produzidos em alguma fazendinha que tenha na cidade. Gente, azeites assim de todos os tipos que você pode imaginar. Balsâmicos de todos os tipos que você pode imaginar. Irresistíveis. Eu comprei 2, minha filha comprou 4, a sogra dela comprou mais não sei quantos, porque são saborizados, diferentes, muito gostoso, um atendimento maravilhoso, fantástico. Então é assim, uma coisa imperdível. Outro lugar que nós fomos, tudo isso a gente fez tipo bate e volta, tá? Santo Agostinho. Santo Agostinho é a cidade mais antiga dos Estados Unidos e ela não pode ficar de fora de um roteiro pela Flórida. Se você decidir assim, eu vou passear pela Flórida, tem que ir a Santo Agostinho. Das que a gente foi, era a que ficava mais afastada de Orlando. Então você tem que sair bem cedo e já vai voltar tipo final do dia. Então tem um castelo que foi construído pelos espanhóis, que é considerado um monumento nacional e que é o mais antigo dos Estados Unidos. A gente não entrou porque não ia dar tempo, visitamos só a parte externa. Tem os portões da cidade, né, preservados, só aquelas partes assim da frente do que foi o portão da cidade. Tem a rua principal que tem assim milhares de atrações. A escola mais antiga, que foi feita de madeira, ela tem correntes que seguravam ela no chão, tá lá ainda para você ver, porque antigamente quando tinha furacão para ela não ser levada. Tem a farmácia mais antiga para você também ver. Algumas estão preservadas só assim, você não pode entrar, né? Tá preservada, tudo bonitinho e tal. Tem uma catedral basílica lindíssima. Tem a Ponte dos Leões também maravilhosa. Tem 2 hotéis antigos que hoje um é museu e o outro é uma universidade. Todos 2 fazem passeios guiados e aí você pode conhecer tudo lá por dentro. Nossa, gente, coisas lindíssimas. Nós iríamos pernoitar em Santo Agostinho para no dia seguinte visitar Savannah. Mas a gente achou que estava assim muito... A gente estava quase todo dia fazendo um passeio. E aí a gente falou, não, gente, vamos ficar num ritmo mais tranquilo, vamos ficar uns dias que a gente fica em casa, faz alguma coisa de almoço, sai de tarde para fazer algum passeio e tal, uma coisa mais próxima, né? Tampa foi
uma outra cidade que a gente visitou, que também é muito legal e que muitas vezes as pessoas só conhecem por causa do Busch Garden, que é aquele parque, né, que tem as maiores montanhas russas do mundo e tal. As pessoas procuram muitas vezes para isso, né? Mas ela também é sede do famoso time de futebol americano chamado Tampa Bay Buccaneers. Então, a minha filha e o meu genro, todo ano, quando eles vão assistir a um jogo que é um evento, Silvia. Nós fomos com eles, era um carro grande, então nós fomos junto com eles, deixamos eles para assistirem a esse jogo e fomos passear em Tampa, que também tem milhares de outras atrações. Mas quando nós chegamos na cidade, nós ficamos impressionados com, assim, o que acontece num dia de jogo. Tem pessoas que o ingresso é muito caro, tá? Então, apesar de terem muitas pessoas entrando para assistir o jogo lá no estádio, tem muitas pessoas que vão ou que moram na cidade e que ficam no entorno do estádio. Mas se reúnem, assim, em grupos. Aí aqueles carros deles enormes, né? Tipo umas vans, estão com a porta traseira aberta, tem uma televisão gigante, tem som, eles estão fazendo churrasco, estão fazendo pizza, estão fazendo sei lá o quê. Então, gente, a cidade toda está envolvida naquele dia, entendeu? É muito interessante você ver essa movimentação diferente. Bem, era a nossa segunda vez na cidade, a gente já conhecia algumas coisas e aí nós fomos levar os pais do meu genro para passear e conhecer. Então nós fomos no prédio que hoje é a Universidade de Tampa e museu e que já foi o primeiro hotel da região, coisa belíssima, uma construção num estilo de arquitetura mourisca, sabe, árabe, coisa belíssima, belíssima, belíssima. Fomos ao bairro mais antigo de lá, que era onde eram produzidos charutos cubanos, que é um bairro todo latino, que tem as fábricas antigas de charuto, né? E que tem umas ruas principais também com aqueles, acho que são restaurantes tipo pub, que tem espetáculos noturnos em que aquelas dançarinas sobem no balcão. É um lugar bem pitoresco, bem diferente, que vale assim um passeio para você conhecer. E tem um trenzinho que você pega, como se fosse um bonde de antigamente, que faz um passeio, é gratuito, e ele faz um passeio levando a alguns pontos turísticos onde você pode descer, passear e depois voltar. A região do Cais está toda modernizada. É um centro bonito, moderno, com restaurantes, bares, cafeterias, e você vai fazer a sua refeição apreciando o mar, sabe? Uma coisa muito bonita. Então, nós também ficamos assim encantados. Fomos uma outra vez a Sarasota, que é na costa oeste da Flórida, uma região de praia, tem as praias mais badaladas de lá, né, que é Siesta Key, Lido Beach, são badaladérrimas. Fomos ao Jardim Botânico da cidade, que a gente ama conhecer Jardim Botânico, e dessa vez nós não fomos a um complexo de museus que tem lá, que tem um Museu do Circo, que é belíssimo, criança vai ficar encantada. Fomos passear na Marina de Sarasota, e lá tem uma estátua que você já deve ter visto, porque ela tem em outros lugares dos Estados Unidos também, que é aquela estátua do beijo, que tem um marinheiro dando beijo na enfermeira, né, que dizem que é inspirado num casal que na Times Square comemorando o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Então tem uma gigante lá na Marina de Sarasota, que também é um ponto turístico que todo mundo vai para reproduzir o tal beijo e tal, muito legal. E fomos num outro dia a São Petersburgo, que é chamado de St. Pete, né, que também tem praias badaladérrimas, Clearwater Beach, tem o Museu Salvador Dalí, que todo mundo diz que é o segundo lugar, o lugar depois da Espanha que tem maior número de obras de Salvador Dalí, né? E todos eles, assim, marinas belíssimas, calçadões belíssimos, muito gostoso. E nós fizemos um programa que a gente adorou, que eu nunca tinha ido, tinha o maior sonho de ir, que era ir assistir um jogo de basquete. E aí a gente foi a Orlando Downtown, que tem um estádio, e assistimos. E aí vi aquele time das mocinhas que ficam animando, né? Hoje já é diferente. Eu assistia isso na sessão da tarde e ficava imaginando que eu ia, entendeu? Ver aquelas moças, né? Sacudindo aqueles pompons assim e tal. Hoje já é diferente. É um grupo de rapazes e moças e que fazem tipo
street dance, né? Lógico, já uma coisa adaptada para os tempos modernos, mas super gostoso. Nos intervalos, né? É uma animação total. Entram bonecos, dançam, fazem brincadeiras, tem sorteio, mó barato. Adoramos cantar o hino nacional americano, barato, muito legal. Então, assim, nós fizemos vários desses passeios e também aproveitamos momentos de estar em casa, de acordar mais tarde, né, de fazer uma comidinha em casa. Passamos pela primeira vez também o Ano Novo fora de casa, né? Muitos restaurantes não abrem, muitos supermercados não abrem. Então, a gente comprou com antecedência e fizemos um lanche em casa que foi super gostoso, foi muito legal. Interessantíssimo, menina. Tô aqui impressionada com a quantidade de lugares e de opções, sem nem se falar em parques oficiais da Disney, né? A região tem vida além desses parques. Muito interessante. Desconhecia essa quantidade de opções. E será que você consegue, no meio disso tudo que você visitou e que amou, destacar o que você mais gostou? Olha, é difícil dizer para você. O que eu achei fascinante realmente foi essa coisa de fazer tudo isso junto com a família. Foi muito gostoso. Quer dizer, infelizmente não estava a família toda, que é o meu grande sonho. Fazer uma viagem grande com a família toda, os filhos, noras e genro e tal. Mas assim, é difícil dizer. Eu gosto muito da Flórida. Nós já tivemos em outras cidades da costa oeste, que eu não falei aqui hoje porque não foi dessa vez. Já tivemos em Key West, que é fascinante também. Mas, assim, de todas as cidades, eu acho que eu gostei muito de conhecer Santo Agostinho, que é essa cidade mais antiga da Flórida. Eu achei muito legal. Na verdade, a gente ampliou um pouco o nosso foco, né? Conhecer as Springs também foi uma experiência bem interessante. Difícil, mas eu destacaria talvez Santo Agostinho e as Springs. Legal, eu amei conhecer essa opção dos Springs. Deve ser muito bonito, muito lindo mesmo. E você, conhecendo tão bem essa região, já tendo visitado tantas vezes a Flórida, você considera que é um destino para as crianças e também para os 60 mais? Ele é mais voltado para compras? Você já disse aí que, de repente, compra nem pode entrar na sua prioridade, mas tem muita gente que viaja para essa região só para compras, né? Parques, como que você definiria, assim, a Flórida? Ela seria um destino para todos? Tem atividade para todo mundo? Por exemplo, se a família vai como você planeja, né? Os filhos, as noras, a netinha e etc. Como que ficaria? Tem espaço para todo mundo? Olha, eu acho que a Flórida é um destino para todos. Você vai montar a sua viagem de acordo com como você está. Então, por exemplo, eu já fui algumas vezes, só eu e o Perry, meu marido. E tinha programação. Já fomos com os filhos, a primeira vez eles eram menores e tal, para coisa dos parques, né? Já fomos com eles adolescentes, né? Assim, há muito tempo, na minha opinião, as pessoas não viajam mais para Miami, para Orlando, com o objetivo de fazer compras. Eu penso, me dá essa impressão, tá? Mas eu acho que tudo cabe, né? Eu quero fazer compras. Então, tem muitas dicas de como que você faz compras com economia, né? Como que você pode contar com um negócio de cupom de desconto e procurar lojas XYZ que você consiga fazer muitas compras sem gastar uma fortuna, né? E com isso, qual coisa? Pode ser, os 60 mais tem passeio, para criança tem passeio, para jovem tem, entendeu? Para casal que está viajando sozinho. Eu acho que tem para grupo de pessoas amigas, mulheres, homens, eu acho que tem diversão para todo mundo. Nesse mesmo caminho aí, você chegou a observar, por exemplo, você falou sobre a casa que vocês ficaram, você deve talvez ter conhecido outras, esses parques, esses passeios, você considera que são acessíveis não só para as pessoas que tenham 60 a mais e tenham alguma restrição de mobilidade, mas também para aquelas pessoas com deficiência? O que você observou?
quer dizer, eu não posso falar, quer dizer, posso até pensar em outros lugares dos Estados Unidos. Eu acho que a Flórida, assim, muitos lugares que eu fui têm essa preocupação. Então estão preparados para muita rampa, lugares passagens mais largas, né? Corrimão, às vezes para você ir até bem próximo de uma, por exemplo, você chega lá no Spring, tem o piscinão, então tem corrimão, então uma pessoa que ela não vai deslizar lá pela boia, mas ela quer ir segurando no corrimão para poder entrar na piscina, eu acho que eles estão bem preparados para receber pessoas que tenham diferentes possibilidades. Ótimo, isso é bem interessante. E agora vamos a um dos temas que eu gosto muito, gastronomia. Diga aí pra gente o que é típico da culinária americana nessa região, né? Porque talvez varie um pouco de região em região. E onde comer? O que você sugeriria? Silvinha, você sabe que esse não é o meu forte, né? Eu sei. Você é sofisticada nas suas escolhas de restaurantes e na sua escolha de pratos e tal. Assim, eu acho que a culinária americana, eu não conheço, pode ser que exista, porque como eu realmente não é o meu forte, eu nunca pesquisei nem procurei. O que eu vejo com muita oferta, e os americanos gostando muito, né, é o hambúrguer, são as panquecas, o barbecue ribs, né, aquelas costeletas com barbecue, costelas. Que são uma delícia. Manteiga de amendoim é uma coisa que eles procuram muito, que eles gostam muito, né? A tortinha de maçã é uma coisa que você vê nas mais variadas ofertas. Os donuts eu vejo muito, né? Então, assim, isso é que eu vejo com muita oferta nos lugares. Nós somos muito simples para comer, então a gente comprava muitas vezes coisas para fazer em casa e a gente também ia a alguns restaurantes. O Olive Garden eu acho que é unanimidade entre os brasileiros, que não vá lá. E a gente adora, porque a salada... Eu acho que lá... Eu não acho que seja uma coisa típica de lá, mas assim, eu amo comer salada lá, porque eu acho que tem um diferencial deles, que são os molhos. São molhos muito saborosos, que dão uma vida diferente às saladas. Então, assim, nós comemos várias vezes no Olive Garden. Teve um restaurante que a gente foi pela primeira vez lá, que é o Mia's Kitchen. Não é que seja nada sofisticado, mas é um restaurante bem bonitinho, bem simpático, muito, assim, a ornamentação dele bem legalzinha. Outro que é uma unanimidade também entre os brasileiros é o Cheesecake Factory, né? Eu acho que todo mundo que vai, eu quero ir comer. E nós fomos num que é chamado Longhorn, que eu acho que parece um pouco com o Outback daqui. O Outback lá não é essa procura que tem aqui, né? Que aqui, nossa senhora, é uma loucura. Lá tem Outback, mas não é tão procurado assim. A gente foi no Red Lobster, mas assim, não tem uma coisa que eu destaque, dizer, gente, olha... A gente gosta muito do Olive Garden, mas o que a gente come lá? A salada e macarrão, pasta, né? Não é nada que encha os seus olhos, tenho certeza, entendeu? É uma comida normal. Não, eu gosto. Eu gosto, eu sempre vou, sim, sempre vou no... Aliás, eu já começo aqui pelo aeroporto de São Paulo. Eu já vou no Olive Garden ali no aeroporto de São Paulo e depois vou para lá e também provo. Gosto até da sopinha do Olive Garden, aprecio. O Cheesecake Factory a gente não deixa nunca de ir também. E o Red Lobster eu conheci no Canadá. Eu acho que ele não é canadense, eu acho que é americano mesmo, mas é o lugar onde você come lobster, né? Você come com preços melhores e mais variedade. Então, esses três, toda vez que eu viajo para os Estados Unidos, eu também bato meu ponto lá, porque é tradicional, né? Muito legal, muito jóia. Agora vamos pensar aqui um pouquinho nas questões práticas de documentação, né? Porque você falou um pouquinho do planejamento que foi feito entre família, mas tem algumas exigências nos Estados Unidos que para quem vai para a primeira vez, às vezes é novidade. Você podia contar para a gente o que é preciso preparar e quais são essas exigências dos Estados Unidos na questão prática para poder viajar? Conta para quem vai pela primeira vez.
Olha só, os Estados Unidos exigem um visto para brasileiro, né? Então você precisa ter o passaporte, visto. Uma coisa que é sempre bom repetir, embora isso seja muito comentado, é que tanto o passaporte quanto o visto, você só pode entrar nos Estados Unidos antes do seu visto estar há 6 meses de vencer. Então o meu vence, por exemplo, em dezembro, meu visto, eu só posso viajar para os Estados Unidos até junho. Depois eu não posso mais. Quer dizer, ainda tenho visto, mas já não posso mais viajar. Então, é passaporte, visto, é assim, prudente que você leve a sua reserva de hospedagem e o seguro de saúde, que é imprescindível, tá? Na imigração, eu sempre acho a imigração nos Estados Unidos um pouco tensa, tá? Todo mundo, né, amiga? Eles são, assim, exigentes, né? Assim, são bem sérios e eles fazem perguntas. E aí, essa pergunta, assim, já teve situação deles fazerem poucas perguntas e tem, às vezes, situações deles fazerem perguntas mais minuciosas, né? Por exemplo, dessa última vez eles perguntaram onde é que nós íamos ficar. Eu estava com o voucher lá da casa, eles não pediram para ver, mas já teve situação de eu levar e eles pedirem. Então, assim, perguntaram onde é que vocês vão ficar, quantos dias vocês vão ficar, qual é o propósito da viagem e quanto vocês trouxeram de dinheiro. Aí você diz mais ou menos quanto é que você levou em dinheiro e diz que levou cartão de crédito ou que levou cartão de débito e tal. E assim, eles ficam bem sérios, né? Então você fica sempre assim naquela situação um pouco tensa. Então eu acho que é isso. Então é importante você estar preparado para responder a essas perguntas e você levar esses documentos impressos, né? E sem contar que de vez em quando você fica preso, né? Como eu já fiquei lá, meu maior trauma, toda vez que eu entro nos Estados Unidos, eu tenho que controlar minha ansiedade, porque eu sou traumatizada. A primeira vez que eu fui, aliás, não foi a primeira, foi a segunda vez que eu fui, eu fiquei lá mais de 2 horas presa com a minha filha e eu não sabia por quê, eles não são nada delicados. Meu marido também já foi levado para a salinha porque eles vão fazer umas perguntas a mais, assim, umas 3 ou 4 vezes. Sério? Eu pensei que eu era a única. Não. Depois, uma vez a gente perguntou um rapaz que era amigo da gente que morava lá e ele explicou que às vezes é assim, um sobrenome, ele falou o sobrenome do seu marido, o nome e sobrenome do seu marido é muito comum entre latinos e que muitas vezes entram de uma determinada forma. Então, quando eles fazem essa primeira vez que eles tiparam, todas as informações ficam lá, né, guardadas. E eu acho que eles vão chamando de outras vezes, meio que para confirmar, né, se você conta a mesma história, não sei. Até que num determinado momento eles pararam de chamar, mas a gente sempre fica naquela tensão, meu Deus, será que vão nos levar para lá, né? Depois de um tempo, graças a Deus, parou, mas é uma coisa que causa, assim, uma certa tensão. E aí já vai o bizu de quem passou mais de 2 ou 3 horas lá sentadinho esperando. Não faça perguntas, fique bem tranquilo, responda, né, aquilo que for perguntado, se limite a responder sucintamente, não desfaça discurso e nem pergunte se vai demorar. Então, quanto menos abordagem que fizer, melhor porque eles não dão nenhuma informação mesmo, né? E não estressa, porque para ser preso vai ter muita coisa para acontecer, né? E eu falo preso, mas na verdade eles colocam a gente na sala, você vê que tem outras pessoas de outros países lá e é o tempo que eles gastam para fazer essa investigação, né? Exatamente. Na verdade não é uma prisão, mas que é bem constrangedor e chato. E agora vamos a outra questão prática. Você tem uma dimensão de média de gasto por dia? Eu sei que isso é muito difícil falar, né? Porque é tudo muito ligado ao estilo de viajar de cada um. Mas assim, em termos gerais, você teria alguma orientação para dar pra gente? Silvinho, eu acho que é isso que você falou. É difícil dizer, depende muito disso. Do parque que você vai, se você vai, né, fazer esse passeio dos parques, a maioria das pessoas que vai para
Parques já procurou comprar aqui, tem muitas empresas aqui, né, que fazem a venda desses ingressos e aí parcelam, fazem em real, parcelam, então isso facilita muito, né, para a pessoa que tem essa vontade de ir, mas depende muito do tipo de compra que você vai fazer, se é muita, se é pouca, se são coisas caras, né, se você vai almoçar e jantar todo dia, se são restaurantes mais badalados, se são lugares mais simples, né, então eu acho que assim, para mim é difícil dizer. A gente tem um estilo de viagem mais econômica, de um modo geral. Muito bom. E se você fosse resumir aqui as dicas extras, assim, o que você falaria para nosso ouvinte se preparar para ter uma viagem mais tranquila, com menos perrengues? Olha, uma coisa é o chip de internet. Eu acho que é importante você ter um chip de internet que tenha um número de lá e que te habilite a fazer ligação para o Brasil em caso de alguma emergência, de você precisar usar seguro médico e tal. Você ter um número lá é muito legal, porque você hoje em dia, quando você vai a um restaurante, eles muitas vezes têm uma fila de espera, ele pede nome e o número de telefone. Então, quando você tem um número de lá, isso facilita para você reservar quando você chega lá na porta do restaurante, né? Olha, quantas pessoas? Tantas. Número de telefone, você tem um número para dar. E essa questão do chip de internet, não pensar nessa coisa assim, não, eu uso a internet só do hotel, eu uso a internet de não sei das quantas. É importante que você tenha um chip de internet bom. Do Starbucks. Então a outra coisa é o seguinte, se você vai alugar um carro, é muito importante você estar ligada no tamanho do carro. Às vezes a pessoa diz assim, nós somos 4, não precisa um carro tão grande. Você tem que pensar que se você está em 4, se cada um está com 2 malas, são 8 malas, se você está em cada um com uma mala, são 4 malas, e que você precisa ter um carro que acomode essas malas todas quando você, né, vai voltar para o aeroporto, se você vai de cidade em cidade, se hospedando e tal. Então é importante ter essa preocupação. Nunca se esquecer de você, quando está pegando o carro, se certificar se ele tem o SunPass, que é aquele adesivo, né, tipo sem parar, Connect Car e tal, que você passa pelos pedágios sem precisar parar para pagar. Aliás, tem poucos hoje que tem essa opção, né? E se você passar sem esse adesivo, você depois vai pagar uma multa. Então é importante. A outra coisa que eu hoje em dia experimentei pela primeira vez quando fui aos Estados Unidos agora e achei assim uma coisa muito útil é o cartão de débito, né? Esse tipo Nomad, Wise, eu fui levando o Wise, né? E achei que facilitou demais. Esse cartão tem alguns lugares nos Estados Unidos em que você utiliza para retirar dinheiro sem pagar taxa nenhuma, tá? Então isso é uma coisa legal. Olha que interessante. E assim, outra coisa que eu daria de dica são compras nos supermercados. Então, o Walmart, o Costco e o Aldi têm preços muito bons. E nesses supermercados, você compra até roupa por um preço legal e coisas boas, né? Meu marido fica brincando comigo. Metida, a fina que foi nos Estados Unidos, que foi fazer compra, comprou uma calça no Costco. Eu falei, mas é uma coisa boa, o preço bom, né? E super útil, então não tem problema. Aqui você não faz isso, né? Então eu vou contar um segredinho aqui. Eu vou contar um segredinho para vocês aqui. Eu viajei na última vez para os Estados Unidos, foi para comprar o enxoval da minha neta, a última neta, com a minha filha. Viajei com a minha filha e meu genro. Ela já está com 5 anos, então tem 5 anos que eu comprei um tênis Adidas lá no Costco por $5 e ele tá bom até hoje. Então valeu minha compra. Exatamente. A gente tem que perder... A gente fica, às vezes, com essa mentalidade boba, né? Mas vale a pena. Bem, tem um supermercado que eu acho muito legal, que se chama Publix, e que ele tem preços um pouquinho mais caros, mas ele também tem produtos diferenciados. E ele tem uma coisa interessante que é o seguinte, toda quinta-feira ele lança uma promoção. E essa promoção dura uma semana. Promoção de um produto. Então, muitas vezes é aquelas pastilhinhas M&M. Então, é assim, você compra um e leva um de graça. Buy one, get one free. Então, eles têm geralmente uma
uma banquinha logo que você entra no supermercado e ali está a promoção daquela semana. Aí você chega lá na quinta, durante uma semana, quando você entrar no Publix, vai ter aquela promoção. Quando chegar na outra quinta-feira, eles trocam. Aí, às vezes, é de uma batata frita, às vezes é de uma coisa que não te interessa a mínima. Mas é legal você saber que existe essa promoção e que esse supermercado tem uns produtozinhos diferenciados que valem. Às vezes é um biscoitinho, às vezes é um queijo, às vezes é uma pastinha, sabe? Tem muita coisa legal. E esses outros têm preços excelentes. Nós compramos quase tudo da ceia que a gente fez para o dia 31 no Costco, a preços assim excelentes, tá? Queijos frios, foi muito bom. Bem, e a outra coisa que é uma dica também fundamental. Quando você estacionar seu carro, se você está em parque, se você está em qualquer atração, num shopping, num mall, num outlet, sei lá, no Disney Springs, se você estaciona seu carro, fotografa o local que você parou e fotografa pontos de referência. Então, parei meu carro aqui, eu tiro a foto, às vezes, né, em estacionamentos grandes tem lá uma letrinha, é 15, é 10, fotografo aquela placa, aí vou andando, qual é a primeira loja que eu vejo? Tal loja, fotografo. Porque os estacionamentos são imensos, imensos. Às vezes você chega de manhã num local, aquele estacionamento está vazio e você diz, é tranquilo. Quando você volta no final do dia, no final da manhã, está trilotado e você se perde facilmente. Os carros também são muito parecidos, né? Carro lá nos Estados Unidos é branco, cinza, prata, né? Então você, com muita facilidade, você se perde. Você não sabe onde botou o seu carro. Então eu acho que é uma dica, assim, importantíssima para você ficar. Parece dica boba, mas não é. Inclusive eu expando isso aí, não é só para quem viaja para os Estados Unidos, não. Eu acho que qualquer lugar que você vai da Europa também fotografe, porque depois você não lembra mais onde você deixou seu carro. E mesmo que você guarde o nome da rua, muitas vezes a rua é tão longa que se você não tiver algum ponto de referência, você não consegue mais encontrar. Essa é uma dica muito boa para viagem, sempre fotografar mesmo. E para a gente já começar a entrar aqui no nosso encerramento, embora dê vontade de ficar conversando mais, né? Tá tão bom esse papo. Eu já te perguntei o que você mais gostou dos pontos turísticos, mas aqui, de uma forma geral, se você tiver uma outra coisa para destacar que você mais gostou, também pode dizer. E o que você não faria ou o que você faria diferente? Olha, eu acho que assim, talvez eu queria aproveitar para conhecer com mais calma algumas coisas. Então, talvez eu diminuísse um pouquinho assim, o número de lugares que a gente visitou e incluísse assim, vou ficar em Santo Agostinho, vou dormir, aí vou conhecer a cidade de noite. Eu gosto muito disso. Chego na cidade, passei, conheci, aí quando chega de noite, volto ali na pracinha, volto em alguns lugares, e aí você vê a cidade iluminada à noite e tal. E no dia seguinte, sair para ir para uma outra cidade, também com mais calma e tal. Então, eu acho que isso é muito gostoso. Talvez eu fizesse isso numa próxima ida à Flórida. Interessante. Olha, o que a gente tem de conhecimento geral, né, de como se fala em Estados Unidos e Flórida, é geralmente Miami e Orlando, né? Então foi super interessante para mim, inclusive, saber que a Flórida é muito mais que isso, que tem muitos outros lugares para a gente descobrir. Nossa, sua lista é impressionantemente ampla, gostei muito de saber. Eu acho que facilitou a vida de qualquer pessoa que queira fazer uma viagem aí, qualquer das nossas ouvintes que tenha vontade de fazer uma viagem para a Flórida, tá com um roteiro prontinho aí na mão, com as tuas dicas, com essa forma de olhar, ver mais coisas ou ver menos coisas por mais tempo, mas tem uma gama de opções de cidades e de bairros muito interessante que eu desconhecia. E isso faz com que a gente possa ampliar muito, né, a ida para a Flórida, com outra forma
de olhar a região. E aí a gente vai chegando no fim da nossa conversa. Eu quero muitíssimo agradecer a você, Lilian, por nos dar aqui esse tempo e compartilhar com a gente com tanto carinho, né, essa opção de lugares. Eu tenho certeza que você pesquisou muito, porque quem prepara roteiro sabe que não é so easy, né? Não é uma coisa fácil você descobrir os lugares, tem que pesquisar muito, olhar, gastar tempo. Isso aqui é tempo e trabalho árduo para chegar nessas soluções. Então, agradeço muito. Acho que eu mesma, se for fazer uma nova viagem para a região da Flórida, vou ser muito beneficiada com as informações que você nos trouxe aqui, com essa gentileza, essa simpatia, esse entusiasmo, né? E, novamente, reforçando, né, o valor que se tem em viajar em família. É muito gostoso. É um tempo de estreitar os laços, de convivência. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? É um tempo ali de compartilhar o amor, a refeição, a alegria, o viver hoje, o agradecer pela vida. Muitíssimo obrigada por essa oportunidade que você deu pra gente e, com certeza, todo mundo se inspirou em você para uma viagem diferente à Flórida sem somente visitar os parques. Bem, eu queria te pedir um espacinho para dizer o seguinte. Eu já fiz uma viagem para Key West, que é muito legal, lá no sul da Flórida, encantador. Tem post no blog Uma Senhora Viagem. E já fiz uma viagem em que eu priorizei a costa oeste da Flórida. Então tem também várias cidadezinhas encantadoras e que vale, também tem post lá no blog. Tá ganhando o título de especialista na Flórida, hein? Então isso é uma coisa muito legal. Eu também fiquei assim, muito feliz com essa oportunidade de dividir aqui com vocês a experiência. Nunca tinha tido a oportunidade de viajar em família. No na noite de Ano Novo, né, da passagem de 31 para 1º, meu genro fez uma oração assim, emocionante, falando exatamente disso, do valor da gente estar em família, das coisas que a gente aprende, que não sei o quê, que foi muito emocionante. Então foi uma viagem que teve esse lado, né, que eu nunca tinha tido uma oportunidade de vivenciar. Fico muito feliz de ter podido fazer. E acho assim, é sempre bom dizer para vocês também o seguinte, isso que eu faço, que a Silvia faz, né, da gente preparar as nossas viagens, a gente diz assim, preparar sozinha, é sempre bom a gente dizer, né, Silvia, que é preparar sozinha entre aspas, porque na verdade a gente pesquisa nos blogs de viagem, né, assim como nós temos e fazemos, deixamos as dicas, a gente pesquisa junto aos blogs de outros blogueiros de viagem e isso nos facilita montar os nossos roteiros, né? Então, assim, nunca a gente faz, na verdade, sozinho, né? Faz sempre aproveitando as experiências de outras pessoas. E outra coisa que a gente acha muito bom reforçar é que aqui no podcast Viajantes Bem-Vividas, o nosso objetivo é sempre deixar todas essas dicas, mas vocês fiquem à vontade para trazer dúvidas, para mandar perguntas. Gostei do episódio, mas queria saber. Pode mandar para a gente via o Instagram, né? Viajantes Bem-Vividas, e pode mandar e-mail para viajantesbemvividas@gmail.com. Teremos o maior prazer em responder. Então, muito obrigada pela oportunidade, beijos e até daqui 15 dias. Beijos!